Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo eu vou apresentar mais um diagrama UML para vocês, o diagrama de atividade. O diagrama de atividade é um diagrama comportamental também, assim como o diagrama de sequência que nós vimos em outro vídeo. E esse diagrama é utilizado para representar o fluxo de controle de uma atividade para outra, trazendo descrição de ações dentro das atividades passo a passo. Tá? Então a gente vai trabalhar com esse diagrama que é parecido com um fluxograma, só que ele tem alguns recursos adicionais, por isso a gente não usa fluxograma, usa diagrama de atividade. Por exemplo, ele tem suporte à concorrência, paralelismo de ações, de atividades, e também permite fazer o sincronismo das atividades. Ele é relacionado intimamente com o diagrama de estados, que é um diagrama que a gente vai ver em outro vídeo. Tá? O diagrama de máquina de estados, que também permite modelar comportamento baseado em algum tipo de fluxo. Conceitos-chave importantes, logo de cara. O que é uma atividade, afinal de contas? Atividade é um processo de negócio. Né? Por exemplo, a venda de um produto online, que é um exemplo que a gente vai ver depois. Geralmente, a atividade representa ou descreve a implementação de um caso de uso em particular. E a atividade ela é composta por ações. O que é uma ação? É um passo individual, é um passo atômico dentro da atividade. É cada um dos passos que você precisa realizar para que a atividade se complete. Por exemplo, no caso de uma lojinha virtual, na venda de um produto online, a adição de um produto a um carrinho de compras. Né? Essa é uma ação que faz parte do todo da atividade de vender um produto online. Muito bem. Para que serve exatamente um diagrama de atividade? Ele mostra interações entre os objetos e expressa como as ações são executadas num fluxo de atividades e o que cada uma dessas ações vai fazer. Também permite explicitar quando as ações são executadas, ou seja, temporalmente, a sequência, e quem e onde essas ações são realizadas. É muito útil para fazer modelagem de fluxo de trabalho de processos. Tá? Então, essa é a ideia do diagrama de atividades. Como ele permite a representação de tarefas em paralelo, ele é excelente para a representação de fluxos de negócio, porque no mundo real, muitas vezes as coisas acontecem em paralelo, em sincronismo, duas ou mais coisas ocorrem ao mesmo tempo, duas ou mais ações ou tarefas. Então, o diagrama de atividades é ótimo para modelar esse tipo de atividade, de tarefa. Certo? Quais são os elementos de um diagrama de atividade? Bom, aqui eu vou citar sucintamente alguns dos elementos principais, existem muitos outros além desses, e ao longo dos exercícios que a gente vai fazendo em outros vídeos, eu vou apresentando outros elementos. Mas basicamente, um diagrama de atividade vai ter um ponto de início, que a gente vai chamar de nó inicial. Ele vai ter os fluxos, ou arestas, que basicamente são as transições, tá? De um nó, de uma ação para outra. Legal? Então, representado aqui pela conexão entre as ações. A gente vai ter também estruturas de decisão, também existem nos diagramas de atividades. Tá? E as estruturas de decisão elas são modeladas com condições de guarda, que vão ser, ou sentinelas também, que são condições que vão determinar para onde o fluxo vai na sequência. Então, a atividade ela pode tomar caminhos distintos, dependendo da condição de guarda ou do resultado dessa condição, que é um teste condicional de decisão. Tá? A gente vai ter também a intercalação, que é quando uma estrutura de decisão termina, aí fluxos paralelos voltam a um fluxo só. Então, vários fluxos de entrada se combinam e prosseguem num único fluxo. É o final do condicional. A gente também vai ter pontos de divergência, os forks, e aqui entra a história do paralelismo. Tá? Então, quando ocorre um ponto de divergência, a gente vai poder ter duas ou até mais ações acontecendo simultaneamente. E quando essas ações simultâneas terminam e a gente volta mais uma vez para o fluxo principal, a gente vai ter o que é chamado de convergência ou join. Olha que interessantes esses conceitos. A gente vai ter sempre um nó final da atividade, que é onde termina a atividade modelada, então ela tem um início e tem um fim. Tá? A gente vai ter partições. As partições a gente não vai ver especificamente como funcionam no vídeo de hoje, porque já é um conceito um pouquinho mais avançado, mas é bem interessante, porque permite mostrar quem realiza as ações dentro das atividades. Tá? A gente divide o diagrama em partições verticais e cada uma delas vai corresponder a um elemento, um objeto, um ator que está realizando
uma parte das atividades, algumas ações dentro da atividade geral. A gente vai trabalhar com partições em um outro vídeo. E, óbvio, a gente sempre vai ter sinais ou mensagens, que é a forma como o seu diagrama vai se comunicar, tá? Com outros elementos. Então, sinais também chamados de mensagens. Muito bem, então esses aqui são alguns termos, alguns conceitos básicos que a gente vê em diagramas de atividades. No começo, assim, é um pouco complicado lembrar o que é uma divergência, o que é uma convergência, exatamente como funciona uma partição. Mas, nos próximos vídeos eu vou criar alguns projetinhos e a gente vai fazer passo a passo, desde o zero, alguns projetos simples e outros um pouquinho mais complexos, e aí vamos aplicando esses conceitos todos e vai ficando tudo mais tranquilo, mais fácil de entender, assim como eu tenho feito com outros tipos de diagramas também. Aqui os símbolos, então, para esses elementos que eu acabei de citar. O símbolo de início da atividade é sempre uma bolinha cheia. Final de atividade é uma bolinha, né, com uma espécie de um alvo dentro. O controle de fluxo é uma seta, que vai levar de uma ação para outra. As ações são representadas por retângulos, geralmente com cantos arredondados. Estrutura de decisão é sempre o diamante de decisão, isso aqui é bem parecido com o fluxograma. Tá? A gente pode ter o conceito de subatividades também, tá? Com esse símbolo aqui que é uma espécie de um rastelo, que significa chamada de subatividade. É quando você tem uma subrotina, uma outra atividade que deve ser realizada para compor uma das ações da atividade principal. Tá? A gente vai ver também isso aí posteriormente. A divergência e a convergência, que é tornar paralelo ou ressincronizar os fluxos. Tá? A ilustração deixa bem claro o funcionamento disso. O envio e recebimento de sinais e eventos, essas bandeirinhas aqui, e também é possível trabalhar com eventos temporais. Então, temporal no sentido de temporização, tá? De tempo. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja modelando um software de backup e esse software ele tem que ser capaz de realizar backup num ponto X, né, do tempo. Por exemplo, num dia específico da semana, num horário específico. Então, a gente vai trabalhar com este símbolo para dizer, olha, aqui temos um evento temporal que vai ocorrer no dia ou na data tal, horário tal. Veja que esse símbolo aqui, que parecem dois triângulos, na verdade representa uma ampulheta. Então, para você não esquecer que é um evento temporal. E um outro símbolo interessante é o final de fluxo, tá? Que é esse círculo com esse X cortado. Tá? Final de fluxo significa uma parte dos fluxos da atividade terminou, mas não a atividade inteira, ela ainda prossegue, porque eu posso ter fluxos simultâneos, ou seja, conjuntos de ações simultâneas ocorrendo e sendo modeladas dentro do diagrama de atividades. Legal? Meio confuso, mas ao longo do tempo vai ficar tranquilo. Um exemplo bem simples de diagrama de atividades. Aqui o exemplo já pronto, eu só vou mostrar o diagrama pronto e a gente vai identificar alguns desses elementos ali dentro. O tal do sistema de compras online que eu citei anteriormente. Então vamos dar uma olhada. Está aqui. Esse aqui é um diagrama que eu fiz no StarUML. Tá? Ele é bem simplório. Evidentemente dá para explorar muito mais, dá para refinar muito mais o diagrama, mas ele tem bastante coisa interessante para a gente olhar. Então, a bolinha cheia, indicando que começa a atividade aqui. Que atividade é essa aqui? Né? Essa é a atividade de realizar uma compra online. O cidadão entrou no site, escolheu um produto, comprou, pagou e vai receber na casa dele. Tá? Então, começa com a procura de um item. Então, temos uma ação, procurar o item. Depois, um diamante de condição. Se o item foi encontrado, ele vai ser mostrado na tela. Se não, o usuário pode procurar outro item. Com o item aparecendo na tela, outra condição, que é comprar ou não o item. O usuário pode olhar a descrição do item e decidir que não quer comprar. Não era isso que eu queria. Ou então, sim, quero comprar. Ele adiciona o item ao carrinho de compras. Na sequência, outra decisão. Ele pode comprar mais itens ou finalizar a compra. Veja que aqui eu coloquei esse símbolo para indicar do que se trata essa decisão. A gente pode usar esse símbolo também, que é uma espécie de uma nota. Então, ele vai comprar mais itens? Volta para o início e procura. Vai finalizar a compra? Entra aqui, olha só, num paralelismo. Então, a gente tem aqui dois eventos ou duas ações ocorrendo em paralelo. Então, abriu um leque aí com duas ações. Quais são elas? Ver o carrinho de compras e editar o carrinho de compras. O usuário pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, na mesma tela. Tá? Por isso a gente diz que elas ocorrem em paralelo. Nesse sistema, pelo menos. Então, o usuário pode ver
olhar e prosseguir. Ou ele pode editar e depois prosseguir. Editar, por exemplo, adicionando mais unidades de um item ou removendo um item do carrinho de compras, suponhamos. Então veja, bifurcou e depois voltou a um único fluxo de atividades. Nesse ponto, a aproximação é confirmar o pedido. Então, confirmou o pedido? Beleza, realiza o pagamento. Pagou? Beleza, agora vai ser processado o pedido. Veja que aqui é do ponto de vista interno do sistema. O usuário fez o pagamento, mas o sistema continua funcionando. Mesmo que o usuário saia do site, fechou, foi fazer outra coisa da vida, o sistema continua funcionando. Agora, internamente, lá no servidor, vai ser processado o pedido. Veja que aqui eu coloquei esse símbolo do ancinho, do rastelo, que é para significar que processar pedido, na verdade, pode ter seu próprio fluxo de atividades. O que é verdade. O que significa processar o pedido? O pagamento foi realizado? Beleza, agora a gente tem que ir lá no estoque, procurar o produto, retirar o produto da estante, separar, embalar, endereçar e entregar para uma transportadora. Olha quanta coisa acontece dentro dessa ação aqui. Tá? Então, isso aqui é bem genérico. Depois de processado o pedido, aí sim ele é enviado. Botou na mão da transportadora ou do correio, vai embora. E aí vai ser feita a confirmação da entrega. Veja, o produto nesse sistema online já está na casa do cliente, longe da empresa, mas continua fazendo parte aqui da minha atividade, porque ainda preciso confirmar a entrega para poder efetivamente encerrar essa venda. Então, de alguma forma, a transportadora vai entregar o produto e vai mandar uma mensagem de volta para mim, que vai ser registrada no sistema confirmando a entrega, e só então essa atividade ela é encerrada. Olha que legal. É bem um fluxograma mesmo, só que um pouquinho aí mais rebuscado, né, com umas funções extras, e que vai mostrar qual que é o fluxo das atividades, a sequência correta das atividades que vão ocorrer para poder ser realizada, então, essa tarefa, no caso, sistema de compras. Beleza? Esse aqui está pronto. Nos próximos vídeos a gente vai fazer do zero, a gente vai pegar um problema, a gente vai modelar esse problema, tá? E a gente vai, passo a passo, pensando juntos, montar o diagrama de atividades. Esse aqui, evidentemente, ele poderia ser diferente também, isso depende do negócio da empresa, dos requisitos de negócio da empresa, como é que a empresa funciona, como é que o teu cliente quer o sistema. Ele pode ser que ele queira de forma um pouco distinta disso aqui. Aí você vai modelar de acordo, tá? E muito do que está aqui também pode ser refinado e a gente vai fazer esses refinos posteriormente. Beleza? Então tá aí, gente. Apresentado para vocês, a princípio, um diagrama de atividade UML. Para que serve o diagrama? Seus principais conceitos e símbolos e um exemplo de um diagrama para uma atividade simples, que é efetuar uma compra num sistema online, num website, por exemplo. Beleza? Nos próximos vídeos a gente vai ver, então, exemplos práticos de como fazer um diagrama de atividade a partir do zero. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!